Tem Vossa Excelência, nobre vereador Mário Covas Neto, tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer o líder do PT por ter reconsiderado, retirado seu pedido e proporcionado a oportunidade deste vereador falar. Eu devo só esclarecer que, na última sessão, eu não pude estar presente e acabei não podendo me manifestar, então agora agradeço a sua gentileza. Veja, eu gostaria só de refutar um pouco as palavras do nobre vereador Jamil Murad pelo seguinte: não acho que você pode considerar golpe algo que está previsto na Constituição. Então, se você tem um mecanismo constitucional que implica numa determinada postura e, a partir dessa postura, uma determinada decisão, isso não é golpe. Golpe é outra coisa. Golpe é você exatamente contrariar os aspectos constitucionais. Quanto à questão da legitimidade, nobre vereador, eu queria lembrar umas coisas que eu li, recebi um e-mail outro dia que eu gostaria de compartilhar com os colegas. Veja só que interessante. Quando da votação do impeachment do Collor, o presidente da Câmara dos Deputados era o deputado Ibsen Pinheiro, que votou a favor do impeachment do Collor. E, tempos depois, muito pouco tempo depois, ele foi cassado por participar do escândalo do orçamento dos anões. Eu acho que o senhor deve se recordar disso. Ele foi condenado a ficar 8 anos afastado da vida pública. Depois, o processo dele foi arquivado, ele não foi nem comprovado, mas, na primeira eleição que aconteceu, tempos depois, ele não conseguiu se reeleger. Também, naquela época, votaram a favor os deputados Carlos Benevides, Fábio Raunete, José Geraldo e Raquel Cândido. Também votaram todos a favor do impeachment do Collor, e todos eles perderam os mandatos, poucos meses depois, envolvidos em esquemas de corrupção. Também Cid Carvalho, Genebaldo Correia e Manuel Moreira também tiveram seus mandatos cassados por corrupção, mas, nesse caso, antes de ser cassado, eles renunciaram o seu mandato exatamente para não sofrer o processo de cassação e ficar impedido de exercer cargos por 8 anos ou mais. Então, eu estou dizendo isso porque penso que, do ponto de vista político, a responsabilidade dos homens públicos é de tentar sempre melhorar a situação. Independente de paixões, de estar ligado ao partido A ou B, enfim, você tem que ter um critério legal para justificar o ato, e esse critério legal foi aprovado por a grande maioria do plenário da Câmara dos Deputados. E, segundo, ainda que você possa contestar que parte daquele Congresso Nacional hoje está maculado por desconfianças, por alguma atitude incorreta, e está mesmo, isso não impede que a gente não procure avançar. Porque, se a gente não avançar, a situação, e aí não é só política, a situação econômica do país, ela vai cada vez piorar mais. Ou seja, é importante você dar um passo, ainda que esse passo ele seja incerto ou inseguro. Gostaria de lembrar também, vereador, que, quando o Collor saiu, quem entrou no lugar dele foi o Itamar Franco, que era um senador da República, antes de ser vice-governador, antes de vice-presidente, um senador que tinha passado por vários partidos políticos, um senador cujo temperamento era instável e não era um político de personalidade forte, nem aglutinador. Mas, no entanto, no governo dele foi implantado o Plano Real. Ou seja, é possível até mesmo, no momento em que a perspectiva não é das melhores, você tem um resultado muito melhor do que se esperava. Então, dessa forma, primeiro, no meu convencimento de que as pedaladas fiscais aconteceram e elas são ilegais. Talvez,
se você tivesse uma outra circunstância econômica, isso não teria sido um motivo que levasse a grande maioria do Congresso Nacional ou da Câmara dos Deputados terem votado a favor do impeachment. Talvez, talvez. Mas o fato é que houve uma ilegalidade. E o fato de ter a ilegalidade com uma pressão popular na rua tão intensa levou ao resultado que levou. Por isso, eu penso que todos nós temos uma responsabilidade do dia seguinte. Vereador. Vou concluir. A responsabilidade do dia seguinte, todos nós. Acho que a gente tem que pensar o que vai acontecer amanhã e não ficar contestando algo que foi decidido pela maioria da Câmara dos Deputados. Era isso. Muito obrigado, de novo, ao líder do PT por ter permitido que eu falasse.